tivemos esta conversa do arquivo, quando nós pensamos a ideia do arquivo, foi muito difícil conseguir definir. Na altura era tipo tentar buscar tudo, né? O que já tinha acontecido antes com as festas das divas, buscar panfletos, recolher panfletos, escrever sobre o que estava a acontecer em termos de coletivos, movimento LGBTQ em Luanda. E depois meio se tornou, e também tradução de livros, fazer publicações, né? Porque a primeira coisa, o primeiro fundo nós conseguimos foi de livros, de fazer o livro com a African Reader. E pronto, tem-se conseguido manter a cena das publicações. Então, Hora Dar a Cara foi algo que, juntamente com a Camille, fez e continua. Então, acho que a primeira coisa assim da AIA como arquivo foi realmente fotografia, registro fotográfico e audiovisual. E depois aí sim, primeiro livro, tradução, publicação do primeiro livro, essas tentativas todas. Mas a verdade é que nunca paramos para refletir o que é que se quer realmente do arquivo. E um dos exercícios que nós fizemos, principalmente ao pedir esse pequeno fundo, foi realmente ter tempo para, com outras pessoas da comunidade, conseguimos refletir o que é isso de um arquivo queer. O que é que realmente nós queremos que um arquivo queer angolano tenha. Porque ele não conta só a história da AIA, conta a história, porque a ideia é contar a história do movimento, né? E é um pouco essas conversas que nós estamos a ter lá embaixo. O que é movimento? O que é comunidade? O que é ativista? Será que quando falamos de movimento só temos que registrar mesmo as ONGs? O que é essa conversa toda, sabes? Podemos encontrar ou por relatórios ou matérias também que têm a ver com o mundo queer. Por exemplo, se for uma pessoa que está a se autodescobrir e quer referências, né? Ou quer saber sobre como é que foi a luta da comunidade LGBTQI+ angolana. Se nós temos isso no arquivo, a pessoa sabe onde se dirigir e como encontrar esses dados. Então eu acho que é algo mesmo que nós precisamos, dados reais que contam a nossa luta, que contam as nossas histórias. E eu acho que essa oficina vai ser muito interessante por isso. Parece que essa toda a cena do Trump, essa toda a cena da extrema-direita, agora nos dá um choque de realidade. Eu sempre comecei o meu ativismo, e digo ativismo, numa perspectiva de não essencialismo, ou nessa ideia de que de alguma forma temos que começar numa base daquilo que já se foi feito, temos que explorar basicamente aquilo que vem de outros pontos, sobre a construção dos nossos próprios pontos. E eu vejo que desde 2015, 2016, esta narrativa que eu vinha trazendo, né, não era muito aceita. Era muito daquela de, ok, o que está se fazendo internacionalmente, como é que nós podemos fazer, como é que nós de alguma maneira podemos fazer aquilo para conseguir fundos X e várias outras coisas, né? Mas nunca se pensou 10 passos daqui para frente, ou seja, até aqui, ou mais, ou menos, né? De que a situação estaria neste estado. O movimento de atividade surgiu da libertação de Angola. Era um grupo de pessoas individuais, outros faziam parte desse movimento, outros lutavam pela independência nacional. E também um ponto de vista que pode acontecer aqui na da comunidade LGBT. Mesmo não fazendo parte de uma ONG, se é assumido ou não, mas luta pelos corpos oprimidos. É um pouco isso que nós vemos assim com o movimento. Todo mundo que contribuiu de certa forma a conseguir questionar essa estrutura, né? Essa estrutura cis, hetero, enfim, essa estrutura que não permite que existam ou que estabeleça a norma ou que dita quais são os corpos que podem existir, né?
Então, quando nós pensamos esse movimento dessa forma que tu acabaste de escrever, o que é que seria criar um arquivo desse movimento? Esse momento agora que a gente está a viver, mas é buscar outros arquivos, né, como fotos pessoais, a foto de festa do antigamente, que é para trazer no presente. Só com o passado que a nossa comunidade viveu, a gente vai saber entender o presente. Porque se é um presente, se é um passado, e se nós somos registro do presente, a história não vai nada lá muito bem. Temos que ter registro do passado. E para nós saber vivenciar bem o presente. E não só se limitar também às histórias angolanas, mas sim buscar a história dos países também que falam a língua portuguesa, como Moçambique, São Tomé e Príncipe e outros pontos. Aí nós vamos juntar, vamos fazer uma coisa boa, não só de Angola, mas sim de África e dos países que falam a mesma língua. Aquelas pessoas do passado de antes do colônia se viram para os antes de nós e tipo, está assim a seguir geração. A história não vai ser contada apenas por Ana. E antes da Ana teve alguém, antes de alguém, teve alguém. E tipo, os teus futuros precisam saber disso. E para isso, deixa a pessoa falar, Ana, para isso nós precisamos de quem desses mesmos arquivos para saber como é que antes de nós conhecermos essa linguagem ocidental, essas frases eram chamadas. No Congo tem os chapéus não sabem que são pretos. Porque ninguém chegou e me disse, ainda estão aqui, nós temos chapéus aqui em Angola. Sim, temos chapéus. Sim. Esses chapéus, se você não dizer que era preto, eles chamam chapéus é a nossa linguagem, a linguagem deles também. Por quê? Porque alguém manteve aquela linguagem, ainda que a Bélgica entrou lá, a França entrou lá para tentar apagar aquela coisa, manteram aquela linguagem também. Vamos fazer esta questão porque é muito importante nós sabermos o que é que o passado, de alguma maneira, né, ou seja, o valor que o passado tem, e principalmente do reflexo dos outros corpos iguais aos nossos corpos, mas diferentes também, né? O quanto de alguma maneira contribuíram para aqui estarmos. E sim, temos exemplos de pessoas que em algum momento da sua família não sabiam qual era a direção, mas simplesmente sabem que eles são pessoas diferentes. E estas pessoas de alguma forma fazem o início de uma grande jornada, e depois vem uma outra, e depois vem uma outra, e depois vem uma outra, e conta-se uma história. Então o que eu estou a dizer é, e principalmente também com essa questão de tempo, dinheiro e de vários outros aspectos, vamos nos reescrever a partir daqui. É o que eu acho. Sim, mas o agora é isso que eu estou a tentar entender. Porque o agora ele já está sendo registrado. O que se tem feito nos últimos 7 anos é registrar o agora. E como o Dimitri, a Diana, mas quem fala? Que na verdade não tem se expandido para todos os grupos. E isso é um agora que nós temos que ampliar, né? Tem um grupo do futuro, tem os designers, tem o outro pessoal. Eu acho que tínhamos que buscar essas memórias antigas. Eu conheço muitos homens adultos, gays adultos, e acho que nós tínhamos que ir pegar essas pessoas, porque, tipo, para contarem um pouco da experiência deles, como LGBT, quando eram mais jovinhos, assim, na nossa faixa etária, né? E aí eu acho que bebemos um pouco da experiência dos mais velhos. É muito bom, né? Eles pelo menos vão saber nos orientar, porque de lá para cá as coisas mudaram muito, né? Mas nunca se sabe se no tempo deles a homofobia era demais, o preconceito era exagerado. Agora no nosso tempo, tipo, compararmos as coisas, o antes e o depois. Tipo, deixa eu terminar, mas falar. Não, eu não estou assim. Não, o preconceito não vem só de fora. Também vem das pessoas da comunidade. Nós mesmo da comunidade, às vezes fizemos bullying nos outros, estás a ver? Falamos dos outros, outra vez pode postar uma foto, lá e vão já no Facebook, querem falar com os a rirem dos outros, sem saber que eles também são a mesma coisa, somos todos irmãos, somos todos da mesma comunidade, né? E quando já começa a sair o preconceito aqui entre nós, imagina os héteros de fora, o que vão fazer? Vão fazer o pior, né? Por isso é que nós lutamos muito para acabar com esse preconceito entre nós, zelamos pelo amor, a paz. Eu acho que essas memórias antigas
Já se vê com arquivo, né? São adultos. Há 10 anos atrás, o que aconteceu comigo, eu deixei de estudar por preconceito na escola. Eu deixei de estudar por minha vontade. O preconceito começou dos colegas, o preconceito começou dos próprios professores. Tinha pessoas que eram crentes que diziam: não podes assistir à minha aula porque a minha religião não permite isso. Muita coisa mudou mesmo, porque hoje as trans já estão a estudar, já estão a ter formação, já trabalham, algumas já são aceitas em certos trabalhos, outras não podiam. Muita coisa mesmo mudou. Muita coisa, éramos barradas em muita coisa. E hoje mesmo já estamos super aceitos. Quer dizer que antigamente era muito mais difícil do que atualmente. Agora as coisas estão muito mais fáceis. Mas os movimentos estão a fazer um trabalho de certa forma, né? Tem feito um trabalho excelente.